Nada? Então, beleza. Pessoal, deixa eu dar uma adiantada aqui do que está definido até agora. Ah, e, e o que estava definido e talvez vai mudar agora com essa última notícia que chegou agora em cima da hora. Então vamos lá. Primeira coisa, definida. As provas das disciplinas interativas. Eu não lembro, eu acho que vocês não têm disciplina interativa, é a primeira série, vocês só têm as 4 disciplinas presencial, não é isso? Sim? Me confirmem, por favor. Sim. Sim. Então, beleza. Então, desconsidere o que eu ia falando aqui, vocês não têm disciplina interativa nesse semestre. Então, vocês têm só o desafio nota máxima a ser feito, as atividades que vocês participaram. E eu tenho um convite a fazer para vocês para a nossa próxima aula, tá? Próxima aula, os três, Facial, Civito, vocês também são de agronomia, né? Não tô me confundindo não, né? Sim. Então, semana que vem, segunda e terça, a gente vai ter o simpósio das engenharias. Embora a agronomia seja uma ciência agrária, né, está vinculada no mesmo grupo da veterinária, da zootecnia, tá nesse grupo aí. A agronomia ela tem como se diz, uma afinidade muito grande com as engenharias. Então, nesse aspecto, eu gostaria de convidar vocês para o simpósio de engenharia que vai ter na segunda e na terça-feira da semana que vem. Segunda-feira, não sei qual aula que vocês estão tendo, mas na terça, se vocês optarem, a gente pode escolher uma das palestras. Vou apresentar aqui agora as palestras que temos. Então tá aí, para a gente então observar aí, ó, no dia primeiro, eu não sei se vocês têm aula, mas tem essas palestras aí, ó, prestadores de serviço, documentação para atender a Petrobras, ventilação mecânica, a importância dos engenheiros na área clínica, projetos de energia fotovoltaica, tema para e uma palestra para computação ainda que não me passaram o nome. Na segunda também não tem muita assim coisa interessante assim que tem uma ligação com a agronomia. Mas se a gente for para terça-feira, a gente tem pelo menos duas palestras aí que têm afinidade com a agronomia. A primeira ali, ó, na linha 4, gestão de ativos e indústria 4.0. Essa indústria 4.0, ela, se vocês ainda não escutaram, mas ela é muito confundida. O pessoal tem falado que é uma quarta revolução industrial. É uma tecnologia na indústria. E a agronomia não está diferente. Nós tivemos no ano passado, em maio, um congresso de tecnologias, onde teve uma palestra até focada na área da agronomia. Se vocês já estivessem participando, pudessem ter participado, seria um grande abertura nessa ideia aí para vocês, que é a tecnologia de drones na agronomia, na mensuração de terras, georreferenciamento, né, essas coisas assim. Então, a indústria 4.0 ela está abraçando todas as áreas aí de tecnologia, de inovação,
na área clínica, na área de agropecuária, na área industrial, na área de casa, né? Temos casas automatizadas. Então, essa área aí é interessante para vocês. E a outra, tem essa outra de segurança de alimento, também não é muito para vocês. E tem essa outra de acessibilidade em projetos, que também envolve um pouco da agronomia. Mas eu acho que essa primeira de gestão de ativos indústria 4.0 seria bem interessante para a área de agronomia também. Então, nesse momento eu queria convidar vocês para participar. Se vocês quiserem participar, a gente pode ir participar dessa palestra normalmente. E a gente pode não deixar a aula de lado, até porque nosso conteúdo já finalizou e temos agora que recobrar as práticas, que era o que eu vou entrar agora em detalhe, certo? E aí vocês podem decidir. Terça-feira que vem eu vou estar aqui na hora da aula, se vocês tiverem interesse, eu vou estar em aula e a gente faz as revisões, nossa. Se não, vocês já estejam liberados para participar dessa palestra. E das aulas, o que acontece? Hoje a gente teve uma mudança da aula prática. Eu havia falado para vocês que a gente ia voltar e teríamos as aulas práticas em sala. O que houve? Como a disciplina de física, esta física que estamos trabalhando, ela é condensada, ela tem uma parte dela já preparada a aulas remotas, ou as aulas práticas demonstrativas. Então, a partir de hoje, a gente estaria já demonstrando essas aulas práticas aqui, e depois a gente reduziria em sala, em laboratório, a gente iria uma vez e repassava tudo, tá? Então, a princípio seria isso. Então, eu preparei a aula, tem um vídeo que a gente vai assistir aqui, e a gente vai verificar essa aula. De hoje a gente vai fazer conforme seria. Acredito que a partir da semana que vem a gente já vai abortar e a gente vai aguardar o retorno mesmo, tá? E aí, essa aula que a gente vai ver aqui agora, a gente vai refazer ela em laboratório, vocês fazendo o experimento em laboratório, tá? E mesmo que se a gente fizesse todas as remotas, eu já tinha até falado com a coordenação que eu gostaria de levar vocês ao laboratório para vocês praticarem, né? A gente ir no laboratório é sempre bom, a gente pôr a mão na massa, a gente fica motivado. Então, nesse sentido, acredito eu que a partir lá do dia 15, dia 20, a gente deve retornar em aula de laboratórios, tá bom? Então, e nossa prova será dia 16, tá? Pelo que eu estou vendo, vamos fazer da mesma forma que fizemos no formulário, envio o link para vocês, vai ficar disponível o link para vocês no portal. E mas só que a prova agora ela vai ser no dia só, tá? Não vai ficar aberto a semana toda. Estamos definindo o horário exato, mas tudo indica que ela vai ficar aberta durante o dia todo, tá? Dia e noite, aliás, né? Vai abrir lá, sei lá, 7 horas, 8 horas, ou meia-noite de um dia e fechar a meia-noite do outro, ou seja, ficar 24 horas aberto o formulário para vocês acessarem e realizar. Ok? Dúvidas? Professor, me explica de novo a parte do laboratório, vai voltar às aulas? Gente, a gente tá esperançoso aí que parece que por fim do mês a gente volta. Aparentemente, só para fazer essas aulas práticas, tá? Eu acho que até isso, por isso que abortou. O que acontece? Eles tinham definido, estava pensando que não ia voltar,
e aí a gente ia fazer as aulas práticas. A nossa disciplina foi uma das disciplinas sorteadas, vamos dizer assim, para as aulas se tornarem remotas. Então, as práticas serem demonstrativas. E aí, por isso, eu vou até mostrar o vídeo para vocês, a gente vai acompanhar o vídeo aqui agora, mostrando como seria. E aí a gente recebeu agora mesmo, 15 minutos atrás, eu recebi uma mensagem da coordenação falando para abortar, que não é para ter a aula prática online, que terá outras informações logo mais. Então, acredito que está breve o nosso retorno em sala de aula, tá? Para esse semestre, nossa aula já acabou, né? Então, mas a prática, a gente vai ao laboratório, vocês, logicamente, vocês têm que ter o interesse, vocês têm que querer, mas a gente vai marcar os dias, os horários para a gente ir em laboratório. Vocês estando lá, a gente vai fazer os experimentos de cada unidade. São 4 experimentos da aula. E a gente vai fazer todos eles, fazer os testes, fazer os cálculos referente ao experimento, tudo mais. Beleza? Beleza. Então, pessoal, eu vou fazer o que estava planejado, porque mudar aqui de supetão ficou meio complicado. Vou compartilhar aqui um slide básico. Esse slide, já pedindo desculpa, não é um slide que eu fiz, eu só montei ele, tá? É um slide que vocês, acessando o portal, vocês já veem esse slide, tá? Esse slide já está no... Esse, por exemplo, que eu vou apresentar agora, eu nem vou postar ele na aula. Se vocês acessarem lá, tem aulas práticas lá no AVA, no fim, depois da unidade 4.3, tá? Tem lá aulas práticas e vocês vão ver alguns slides e o vídeo também que eu vou passar hoje aqui com vocês, tá? O vídeo é uma aula, então a gente vai ter aí 1 hora desse vídeo, tá bom? Ele é aproximadamente 1 hora e é essa aula prática em laboratório. Então, a gente está voltando lá na unidade 1, movimento retilíneo uniforme, lá da primeira aula que a gente teve em sala, a única aula que a gente teve em sala esse semestre. Então, movimento retilíneo uniforme, que tem os conceitos, a gente repassaria aqui os conceitos, vamos ver o professor falando lá na prática, e eu vou estar atrapalhando a aula dele aqui, falando qualquer coisa, vocês podem perguntar no decorrer do vídeo, e a gente pode conversar aqui, a gente pode parar o vídeo, não tem problema. Na prática de laboratório, então, que é uma básica introdução à prática de laboratório, a gente define quais materiais que a gente vai utilizar no experimento e qual o objetivo a ser alcançado no experimento. Então, a gente vai ter esses objetivos nessa aula ali que a gente vai ver. Que a gente vai fazer ainda em laboratório, tá? Sempre reforçando isso para vocês terem ciência que isso aqui não vai ficar só no vídeo. A gente vai caracterizar o movimento retilíneo uniforme e o acelerado, tá? Ou seja, a gente vai fazer um experimento que a gente vai ver esse movimento sendo uniforme e a gente vai fazer um experimento vendo que ele é acelerado, ele está tendo aceleração. E a gente vai fazer os gráficos deles a partir desse experimento que a gente visualiza esse movimento. No laboratório, sempre a gente tem que ter os cuidados devidos, então, já aproveitando o momento, quando a gente for para o laboratório, a gente tem que ir de sapato fechado, mulheres ou homens que tenham cabelo comprido, preso o cabelo, e ter bastante atenção. Dependendo do experimento, a gente tem que estar para experimentos de química. A maioria das vezes a gente tem que estar imprescindivelmente com jaleco, luvas e óculos. No de física, nem tanto. Física é mais o sapato fechado mesmo. E a atenção a todo o tempo. E aqui é o material que a gente vai utilizar nessa aula. A gente utilizaria e vai utilizar quando retornarmos.
O kit plano inclinado, ele é uma régua que a gente pode manusear ali a inclinação dela, a angulação dela. Um cronômetro para a gente ver o tempo de descida do objeto. Pedaços de 20 milímetros de fita adesiva, que é o nosso demarcador. Um transferidor para a gente conferir essa angulação do plano inclinado. E uma régua para a gente verificar a distância. E esse aí é o nosso plano inclinado. Aqui ele tem o suporte, aqui embaixo suporte. Aqui ele já vem, esse aqui ele já vem com o transferidor, mostrando a angulação que ele vai estar inclinado. E essa régua aqui, ó, ela vai inclinar. A gente verifica a inclinação dela, a gente varia a inclinação dela aqui nesse plano. E isso aqui. Agora nós iremos lá vamos pro AVA. O vídeo do AVA eu vou mostrar aqui agora. Então tá aqui, ó. Se vocês tiverem acessado o AVA por esses dias, na disciplina, vocês verão que isso aqui foi acrescido há poucos dias, ó. Aula prática. E aí vocês vão ver o slide 1, slide 2, 3 e 4 que está disponível para vocês. Esses outros aqui, tá aqui como oculto, é que não aparece para vocês. E só para critério de curiosidade de vocês, também não aparece para mim. Isso aqui apareceu só na tela. Na hora que eu clico nele, é um erro, tá? E acredito que vocês também acessam os vídeos, as videoaulas práticas. Então, a gente vai acessar aqui a videoaula. Tem aqui a videoaula 1, que é essa aula do movimento retilíneo. Então, é 49 minutos e 30 segundos aqui. Então, só uma pausinha aqui. Pessoal, agora como se diz, igual eu falei, a gente tinha preparado para dessa forma. Se vocês tivessem dúvida nos exercícios, a gente ia continuar nos exercícios, não teria problema. E aí, tem esse vídeo agora da aula. Peço vocês que continuem aí presentes, continuem assistindo. E eu estou aqui assistindo junto com vocês e também pronto a tirar qualquer dúvida. Ah, professor, para aí, volta. O que é que ele fez mesmo? O que aconteceu? Estou aqui à disposição para tirar dúvida. Então, vamos ver essa aula prática, que tudo indica que teremos ela. A gente vai fazer, vocês vão pegar esse equipamento lá no laboratório e vai realizar esse experimento. Vamos lá. O professor não está escutando nada. Verdade, eu esqueci de fazer um detalhe aqui. Vamos lá. Agora você vai escutar. Uniforme Escutando e agora? os conceitos de movimento uniformemente acelerados. Agora completando. Nós vamos o quê? Vamos poder esqueci. calculá-los e verificar alguns detalhes que ocorrem quando nós estamos fazendo as práticas, né? Normalmente nós tratamos muito desse assunto em termos de exercícios, né? Você já pressupõe algum acontecimento. Hoje não. Hoje você vai fazer os experimentos, depois você vai plotar os gráficos para você conseguir analisar e verificar quando você tem um movimento realmente que ele está sendo uniforme ou quando ele está sofrendo algum tipo de aceleração. Ou seja,
você tem que ter muito claro essas duas situações. Quando você tem um movimento uniforme, naturalmente você não está tendo nenhum tipo de aceleração. Quando nós estamos falando em aceleração, nós podemos estar nos referindo à aceleração que está saindo de uma posição zero, num tempo zero, e acelerando, mas também você tem o efeito da desaceleração, que é uma aceleração negativa, né? Então, se você conseguir compreender muito bem que o movimento uniforme, inicialmente, se ele não tem aceleração, ou seja, os tempos vão ser sempre os mesmos. O que a gente quer dizer com isso? Quando você diz, por exemplo, que você está viajando a 100 km por hora, isso quer dizer para você que em 1 hora você andou 100 km, e isso vai se repetir para toda a quantidade de espaço que você percorreu, ou seja, para cada 100 km eu vou gastar 1 hora, ou seja, mais 100 km mais 1 hora, ou seja, você não teve variação de aceleração ali naquele ponto. Mas em uma viagem a minha velocidade aumenta, a minha aceleração diminui. Tudo bem, isso é um caso real, mas quando você está fazendo essa análise de movimento uniforme, você está fechando para essa situação. Para cada 100 km eu gasto 1 hora, tudo bem? E depois tem os processos de aceleração que a gente vai analisar também, ok? Vamos seguindo aqui então. A nossa aula, o tema da nossa aula hoje é o movimento retilíneo uniforme, né? Os conceitos iniciais. Mas outra coisa importante que nós temos que levar em consideração são os materiais que nós vamos utilizar e os objetivos, né? Os objetivos a gente já comentou aqui rapidamente. Distinguir muito claramente o que é um movimento uniforme de um movimento acelerado, ok? E vamos agora então trabalhar com o nosso kit, normalmente kit mecânico, que é dependendo da sua configuração que você tem aí, para você conseguir analisar essas situações. O que eu gostaria realmente que você se atentasse é na extração de dados. Por quê? Você vai ver que é um experimento simples, que ele consegue, que você consegue depois identificar todos os conceitos físicos relacionados a esses movimentos uniformes ou movimentos acelerados. Você vai ver que realmente com uma bolinha e um pouco de medidas, você já consegue abrir todas essas situações que estão envolvidas. Então, com conceitos muito simples, você consegue varrer aí uma grande quantidade de análises físicas, ok? E o que a gente vai utilizar, né? Inicialmente, nós vamos utilizar esse kit, o kit plano inclinado, também conhecido, né? Vamos lá verificar como que ele é composto. Vamos lá para o nosso kit plano inclinado. Então, pode ser que ele varie um pouco com relação à sua, com relação à marca que você tem aí para trabalhar, né? Mas basicamente aqui ele está numa posição reta, né? Na posição plana, né? E depois nós vamos fazer o experimento do qual nós vamos alterar o ângulo para nós conseguirmos verificar o plano, realmente o movimento acelerado. Detalhes desses nossos experimentos, né? Eu já trouxe marcado aqui, ó, para a gente verificar. S0, vai ser a nossa posição inicial, né? Em algumas situações você as vê como X0, né? Posição inicial. Posição 1, 2, 3 e 4. Veja que eu trouxe ela aqui com divisões de 10 centímetros. Então aqui já começa uma situação, né? Se você for trabalhar em centímetros mesmo, veja que você vai ter uma análise do quê? De um tempo que nós vamos medir, né? O tempo que que a esfera vai correr.
por um determinado espaço de tempo, no espaço físico, né? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que você vai estar sempre analisando o quê? Uma quantidade de espaço em relação a um tempo que está se movimentando. Se você trabalhar com centímetros por segundo, veja que a sua unidade de medida da velocidade vai ser o quê? Centímetros pelo tempo que ele andou, segundos. Então, se você for transformar, porque no SI você sabe, né, que a unidade é o metro por segundo. Mas nada impede que você trabalhe por centímetros por segundo ou por milímetros por segundo. O que você tem que ter em mente é que é uma questão de conversão, e no sistema internacional a gente utiliza o metro por segundo para determinar a velocidade. Uma outra situação que eu vou chamar a atenção é no momento que você está trabalhando com o grupo. O que nós, primeiramente, nessa análise do plano inclinado, que nós vamos verificar o movimento uniforme. Veja, o que você vai ter que fazer? Se você estiver em grupo aí, o interessante é que uma pessoa fique responsável por lançar a esfera, ok? Lançar a esfera. Uma pessoa vai ficar responsável pelo tempo inicial, ou seja, no momento que a esfera passar pelo S0, uma pessoa anota o tempo inicial. Uma segunda pessoa vai anotar o S1. Uma terceira pessoa, o S2. Uma quarta pessoa, o S3. E uma quinta pessoa, o S4. Ou seja, para nós termos um movimento que seja contínuo, ok? Eu já retirei medidas que eu tive que ir parando, né? Ou seja, eu tirei a medida de S0, S1, depois eu tirei a medida de S0, S2, e depois eu tirei a medida de S0, S3 e S0, S4. Vocês vão ver que os gráficos de vocês vão ser gráficos muito mais precisos, porque nós vamos ter o quê? Uma continuidade do movimento. Um outro detalhe que pode ocorrer aqui no momento que você for traçar os gráficos, principalmente, pode ser que esse primeiro espaço aqui, ele dê uma alteração, ou seja, ele dê um valor de inclinação diferente dos outros espaços. Por que isso pode ocorrer? Porque pode ser que nesse primeiro trecho aqui, o movimento da esfera ainda não esteja sendo uniforme. Por quê? Se eu sair de uma posição, é só você fazer a seguinte relação. Se você está com o seu carro parado, e até você alcançar, por exemplo, 20 km por hora, ou seja, se você se mantivesse a 20 km por hora, você inicialmente teve o quê? Um tempo de aceleração. É o que ocorre aqui nesse pequeno pedacinho aqui, você pode ter um tempo de aceleração. Uma situação que você pode fazer aí para tentar minimizar esse erro que ocorre é mudar a sua posição inicial. Em vez de traçar de 0, você pode sair com a sua posição inicial de 5 milímetros, ou seja, você vai tendo sempre os seus ΔS agora com 5 milímetros adiante, né? Mas aí fica a sua escolha, ok? Então, basicamente, o que nós vamos ter que fazer? Retirar essas medidas e entender muito bem que a velocidade que a gente está medindo é uma relação de quem? Uma relação de espaço, quanto que eu estou andando, numa unidade de medida, ok? Centímetros, metros, por um tempo que eu gastei por esse trajeto. Se você entender muito bem esse conceito inicial de velocidade, o conceito de aceleração depois ele sai naturalmente, porque o conceito de aceleração depois vai ser o quê? A variação da velocidade em vez da variação do espaço. Então, a gente, com essa introdução, a gente já consegue visualizar o que a gente vai querer fazer.
Uma outra situação que nós podemos deixar muito claro, vamos aqui para o quadro só para a gente entender. O que a gente vai querer fazer realmente é caracterizar esse movimento uniforme e depois o movimento acelerado. Então, quando a gente fala de movimento retilíneo uniforme acelerado, nós vamos estar tratando aqui que a nossa aceleração é uma aceleração o quê? Constante, tá? Ou seja, em todo o processo, a nossa aceleração, o nosso vetor de aceleração, ele vai ser igual. Ok? Então, se nós estivermos analisando um determinado trecho, durante todo esse trecho, a aceleração ela vai ser a mesma, tá? Nós teremos uma aceleração constante, diferente do movimento retilíneo apenas uniforme, que nós não temos, a aceleração é zero. Então, essa é uma característica essencial para você entender. Você já deve ter visto em muitos exercícios que você faz análises, por exemplo, aqui nessa primeira parte, que você tem uma aceleração, por exemplo, sei lá, 2 metros por segundo. E depois, numa segunda parte, você tem uma aceleração negativa, ou seja, você tem uma desaceleração de menos 1 metro por segundo. Ok? Então, mas as análises que são feitas análises o quê? Trecho a trecho, tá? Então, quando nós estamos falando movimento retilíneo uniforme acelerado, a aceleração é constante e com relação aos trechos que você está analisando. Muito bem? Então, alguns detalhes que nós não podemos deixar passar aqui dentro do nosso laboratório, né? Apesar de ser uma experiência simples e um momento de você até se divertir, né? Porque o laboratório tem essa característica de você acertar e errar e as coisas não darem certo, um pouco de atenção, provavelmente não vai acontecer nenhum acidente muito grave, né? Principalmente nesses experimentos. Então, só atenção, um pouco aí de seriedade e vocês vão ver que a coisa vai sair naturalmente, vocês vão entender todo o processo de velocidade, o processo de aceleração e os processos de serem uniforme e de serem acelerados, ok? Então, vamos voltar aqui para o quadro, porque nós temos o quê? Temos que entender o que a gente vai precisar. O kit, né? Um cronômetro, que você pode usar no seu celular, um cronômetro mesmo. Eu usei uns pedacinhos de fita, um transferidor e uma régua. O transferidor, caso o seu kit ali ele não indique o ângulo que você vai estar trabalhando. E a régua, para você traçar os gráficos que vão ser pedidos para você fazer, né? Então, esse é o kit que a gente utilizou. Nós utilizamos um kit da CIDEP. Bom, nessa primeira situação que nós vamos analisar, que é o movimento retilíneo uniforme, no seu roteiro de estudo, você tem aí um modelo de como construir um gráfico, né? Então, esse modelo que ele está se referindo, no dia que a gente estiver em laboratório, vai estar em mãos, tá? A gente vai ter um modelo, uma tabelinha, um roteiro a gente seguir. Tudo que ele falou ali de soltar a esfera, marcar, cronometrar o tempo, a gente vai ter um roteiro para a gente seguir, onde a gente coleta esses dados. Então, você pode planilhar isso igual está no seu roteiro, ou você pode, eu quero colocar para você um detalhe, né? Por exemplo, o que você tem que estar ciente com as suas medidas, né? Quando você for fazer o ΔS, quem que vai ser o seu ΔS? O ΔS vai ser quem? O S final menos o S inicial, né? Ou S0, né? Às vezes você vê essa anotação também de S0 aqui. Veja, você sempre vai ter aqui a primeira situação, né? Você vai ter o S1
menos o S0, ok? E nós, no nosso caso aqui, se nós fôssemos medir em centímetros, teríamos aqui os 10 centímetros. Aqui, muito bem. A situação, o momento de medida 2, o S2, menos o S0, né? 20 centímetros. A mesma coisa ocorrendo para o S3. Veja que nós estamos falando com relação sempre à nossa posição, sempre com a nossa posição inicial. E S4 menos S0. Ou seja, nós teremos aqui 40 centímetros. Para cada situação, o que você vai calcular? Você vai calcular a variação do tempo, né? A variação do tempo vai estar em segundos. Então, o primeiro membro do seu grupo marca essa primeira variação, o segundo, o terceiro e o quarto, assim sucessivamente, né? De modo que o que a gente vai conseguir calcular se nós temos a variação do espaço pela variação do nosso tempo? Se nós temos essa variação, nós vamos ter o quê? Uma velocidade que vai estar em função de quem? Centímetros por segundo, tá, gente? Ó, atenção, centímetros, porque eu não fiz a transformação aqui para o SI. Se você quiser fazer a transformação para o SI, fique à vontade. Então, você vai calcular essa velocidade. Depois, o que nós vamos ter também para fazer? Nós vamos poder fazer um gráfico da posição em função de quem? O gráfico de uma função, o S, em função do nosso tempo ao quadrado. Ou seja, você vai pegar o tempo que você mediu aqui e vai elevar ao quadrado para depois você traçar um gráfico posição por tempo ao quadrado, né? Você vai traçar um gráfico S, T ao quadrado, para você ver, encontrar a diferença entre o gráfico, você vê a diferença entre o gráfico S por T. Você vai ver o que? Uma linearização aqui do momento que você traçar esse gráfico, ou seja, você vai ter uma reta nesse segundo gráfico que você vai traçar. Muito bem. Então, vamos lá e vamos fazer as medidas iniciais para vocês entenderem como que deve ser feito essas medidas, né? Então, o que a gente vai fazer? Aqui, vai pegar aqui, pegou. Eu vou parar aqui, né, gente, a cada ponto. Eu vou parar a cada ponto aqui, mas vocês, como eu já havia falado, vocês vão fazer o movimento todo contínuo. Por quê? Se nós temos um movimento uniforme, ou seja, o tempo entre cada medida, ele vai ter que ser o quê? Ele vai ter que ser o mesmo, ok? Então, o tempo para os mesmos deslocamentos, eles terão que ser iguais. Então, basicamente, nós vamos tentar fazer o seguinte, fazer essa medida. Ó, então eu tirei aqui. Na primeira medida, ele deu 2,38 segundos. Agora, uma outra situação muito clara que tem que ter para você é a seguinte: você vai ter que fazer esse experimento várias e várias vezes. Ou seja, às vezes o roteiro te fala para você fazer umas 4, 5 vezes. Eu te oriento a fazer umas 10 vezes para você, de todos esses dados, excluírem os que vão sair mais afastados e dos que apresentarem maior significância, ou seja, aqueles que estiverem mais próximos um do outro, você depois ainda tira uma média simples para você ter valores muito bem aproximados, ok? Então, olha,
essa situação, deu 2,38. Mas no nosso caso, no seu caso, você iria fazer o quê? Um movimento, medidas contínuas, medida 1, 2, 3 e 4, tá? Para ficar tudo um movimento realmente uniforme. Com esses movimentos uniformes, o que você vai ter que traçar para você entender muito bem o que está ocorrendo, né? Você vai ter que traçar os gráficos. Naturalmente, você vai ter os valores e calcular os gráficos, né? Vamos lá para a nossa tabela, para vocês verem como que ficou inicialmente a nossa, os nossos gráficos, né? Eu tenho medidas aqui, que, por exemplo, eu tirei aqui para o primeiro tempo, eu tirei medidas de 1,53 segundos, ok? Já está em segundos, tudo bem? Depois, para o segundo momento, eu tirei 2,45. Depois 2,90. E depois 3,56. Obviamente, gente, os valores de vocês vão ser totalmente diferentes dos meus, tá? Mas a ideia aqui é só para você entender. Aí eu fiz o quê? O cálculo entre ΔS e essa variação de tempo. E encontrei o quê? Velocidades. Ok? Encontrei velocidades. No meu caso, eu já encontrei velocidades em metros por segundo. Por quê? Porque eu fiz a conversão para eu trabalhar no meu sistema internacional. Ou seja, eu encontrei velocidade 0,065, atenção, hein? Metros por segundo, porque no meu eu fiz aqui a conversão. Você fica a critério de fazer 0,081 e depois 0,1 e 0,1. Aqui, na verdade, 0,10 e 0,11. Mas veja que eu consegui começar a ter algo constante apenas aqui entre a terceira e a quarta medida, né? Entre S4 e S3. Eu espero que você consiga tirar essas medidas todas muito próximas aí do seu experimento. Com isso, o que nós vamos conseguir fazer? Você vai traçar o quê? Os seus gráficos dessas suas medidas que você tem, né? Então, qual que é o objetivo principal? É você conseguir caracterizar graficamente o que você mediu, né? Veja que eu parti do meu S0, ou seja, da minha posição inicial e do meu tempo inicial em 0. Medidas, espaço, né? Espaço, aqui o meu gráfico em metros. Se você for utilizar centímetros, a escala vai estar em centímetros. 0,1 metros, 0,2, 0,3 e 0,4. Fiz o papel milimetrado para ficar tudo mais fácil. E depois as medidas, os tempos que nós fomos tirando as medidas, né? Veja que interessante aqui, gente, olha. Isso aqui era para ser o quê? Um movimento uniforme. Mas se você já olhar aqui inicialmente, você vai ver que você não tem uma uniformidade com relação aos primeiros 10 centímetros e ao primeiro tempo de medida, ok? Olha, e os tempos de medidas que eu utilizei são esses aqui, são aqueles que aquele que eu havia apresentado para você, ó. Tempo de 1.5, 2.4, 2.9 e 3.5. Mas aqui a gente já consegue caracterizar algumas
relações interessantes. Nós sabemos que toda vez que você calcular um gráfico, posição por tempo, naturalmente você vai encontrar o quê? Você vai encontrar a velocidade. Posição por tempo, a sua reta vai sempre se referir à sua velocidade. Nos pontos, apenas nos pontos de medida, que tipo de velocidade que nós estamos tendo? Nos pontos, nós temos as velocidades instantâneas. Então, quando nós estamos falando que você tem uma velocidade instantânea, ou seja, você está se referindo apenas a esse ponto de medida, ou seja, o seu tempo, que era, aqui nesse primeiro momento, de 1,5 segundos, ou seja, você não está analisando o que está ocorrendo essa velocidade em todo esse espaço, mas você quer saber simplesmente nesse ponto. Então, daqui é que sai o conceito de instantâneo, ou seja, se você traçasse aqui a reta com relação à curva que foi gerada aqui nesse gráfico, nós iríamos ter o quê? Nesse ponto, a sua velocidade instantânea. E quem é a velocidade média aqui para esse caso? A velocidade média são esses pontos que você está analisando. Então, se você quer a velocidade média entre o ponto 1 e o ponto 3, você iria o quê? Traçar uma reta, e você sabe que a média entre esses dois pontos é essa reta que você traçou. Veja que ela saiu um pouco dessa minha curva. Então, se eu tenho aqui, olha que interessante, se eu tenho aqui essa caracterização dessa curva, ou seja, o meu movimento, ou seja, as minhas medidas que eu tirei, as minhas medidas, e eu espero que você não tenha medidas iguais às minhas, ou seja, eu espero que você tenha o quê? Realmente uma reta. Essa reta vai estar caracterizando o quê? Um movimento seu que seja um movimento uniforme, sem que seja variado. Lembra, se você tem uma curva, nós temos aqui a lembrança de uma parábola, ou seja, esse meu movimento, ele está com uma característica de ser o quê? De ser um movimento acelerado, ou seja, no momento das medidas, eu consegui ter apenas, lembra, só entre o ponto 3 e 4, somente nesse ponto entre 3 e 4, que a minha tangente da minha reta, ela realmente me deu essa característica de uniformidade do meu movimento. Veja que aqui nós temos como se nós tivéssemos uma parábola sendo formada. E você provavelmente vai conseguir determinar uma reta conforme está aqui no seu roteiro de estudo. Uma outra situação que eu quero chamar graficamente para você entender é a situação quando você for plotar o quê? A posição pelo tempo ao quadrado. Quando você for tratar a posição tempo ao quadrado, posição versus tempo ao quadrado, o que você vai encontrar? Você vai encontrar uma linearização do seu gráfico, ou seja, você vai encontrar uma reta muito perfeita. Se você tiver aqui um movimento que seja uniforme, ok? Então, você vai ter que calcular todas as medidas, né? Tirar as medidas, marcar os tempos, calcular as velocidades e depois disso traçar os gráficos, isso apenas do movimento uniforme. Só retomando,
lembre-se, você faça isso num movimento contínuo, ok? Ou seja, utilize os amigos aí, os colegas do grupo, para vocês conseguirem fazer uma medida contínua. E vocês vão entender muito bem que para cada intervalo você vai ter a mesma medida de tempo, ok? Então, o primeiro experimento basicamente é isso. Isso vai dar um bom trabalho para vocês, principalmente nos gráficos. Quando você for fazer os gráficos, atenção para a escala, tá? Porque os tempos são muito curtos. Você viu que nós falamos ali em termos de 1,5 segundo, 2,5 segundos. Ou seja, expanda a sua escala para o seu gráfico ficar mais visível. Eu, por exemplo, quando eu fui traçar esses gráficos, eu multipliquei por 50 para você ter uma expansão da escala. Então, faça esses gráficos para você entender essa nossa situação. Agora nós vamos começar a falar do plano inclinado. Nós vamos alterar o ângulo ali e a gente vai entender quando nós começamos a ter um movimento acelerado, ok? Então, no plano, nós estamos trabalhando com, se você tivesse analisando forças, né, que a gente não entrou nessa situação nessa nossa primeira teleaula, mas você teria quem ali atuando num plano horizontal, totalmente horizontal. Nós teríamos ali a força normal, né, sendo de baixo para cima, e a força peso de cima para baixo. Como nós temos no plano, uma vai estar o quê? Anulando a outra. Agora que nós vamos estar alterando o nosso ângulo, ou seja, que nós tínhamos um ângulo zero e vamos estar indo para um ângulo agora de 10 graus, essas forças elas já não se anulam, ou seja, nós começamos a ter a influência da aceleração da gravidade, que é essa que movimenta que faz com que todo o nosso processo ocorra, ok? Então vamos lá e vamos preparar o nosso experimento. Nessa nossa segunda etapa, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar agora o nosso kit com um ângulo de 10 graus, né? Que foi o que o nosso roteiro de estudo pediu, né? Então eu vou colocar aqui 10 graus. Aí a gente vem e ajusta com bastante precisão. Ok? E a análise, ela vai continuar a mesma, né? Nós vamos agora segurar lá a esfera, lá sobre a nossa canaleta, e vamos o quê? Abandonar a partir do repouso. Se nós estamos abandonando ela a partir do nosso repouso, nós estamos tratando o quê? Que nesse momento, a nossa posição inicial, S0, qual que é o valor dela? É zero, né? E a velocidade inicial? Velocidade inicial também é zero, ou seja, daquela nossa equação, nós já conseguimos eliminar aqui duas incógnitas para nossa análise, ok? E depois disso, o que você vai ter que fazer? Retirar da mesma maneira com que nós fizemos quando nós tínhamos com o ângulo zero, ou seja, nós estávamos totalmente no plano reto. Agora você vai tirar medidas para S1, S2 e S3. Opa! E o importante é que aqui esteja muito bem sincronizado o momento que você aperta, que você inicia as suas medidas, momento que você inicia as suas medidas e as medidas que os seus amigos vão tirar
para cada momento, para cada S1, para cada S2, S3 e S4. Vocês vejam que para o primeiro trecho aqui, eu cheguei em 85 milésimos, né? Ou seja, não deu nem um segundo completo. Mas você vai ver também que o erro é grande, olha, nessa segunda medida, 54 milésimos. Então, gente, façam isso diversas vezes para você conseguir alcançar. Depois que você começou a fazer isso aqui várias vezes, você vai conseguir perceber que a sua medida vai estar sempre muito próxima. Ou seja, vai estar variando pouco. Às vezes aqui eu consegui 52. Ó, nessa aqui eu já consegui 51. Ou seja, a diferença vai ser muito pequena. Isso vai ocorrer de todos para S1, para S2, S3 e S4. Tá bom? Depois disso, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que construir todos os gráficos novamente para essas nossas medidas, né? O que nós temos que entender? Entender que no movimento retilíneo uniformemente acelerado, nós temos o quê? A influência da aceleração. E para uma função horária da aceleração, o que nós temos? Lembre-se, ST, né? A posição inicial, velocidade inicial, que multiplica o tempo, né? Mais quem? Meio de AT quadrado. Veja que a nossa posição inicial é 0 e o nosso velocidade inicial também é 0. Ou seja, esses nossos dois termos aqui, eles vão ser eliminados, né? Então, o que a gente vai conseguir plotar esses gráficos? Nós vamos agora conseguir plotar os gráficos de quem? De velocidade por tempo. Quando você plotar o gráfico velocidade, vou colocar a velocidade aqui em metros por segundo, tá? Só para a gente entender. Por um tempo em segundos. Quando nós tivermos aqui uma aceleração constante, nós vamos aqui obter também uma reta. E conforme for variando o ângulo dessa reta, é que você tem o que? A variação da sua aceleração. Você também depois pode fazer essa mesma linearização, que é a velocidade pelo tempo ao quadrado. Só para você visualizar o que você vai estar encontrando quando você faz essa linearização. Olha aqui o meu gráfico, como que ficou velocidade pelo tempo. Aqui, velocidade pelo tempo. Veja que quando nós temos a aceleração, o que nós estamos medindo? Velocidade, né? Velocidade entre quem? Entre o ponto 2 e o ponto 1, pelo tempo transcorrido entre essa variação da velocidade, olha, graficamente. Ou seja, nós temos aqui, ó, a nossa aceleração. Ok? Então, ou seja, a área abaixo dessa nossa curva, nós temos essa aceleração. E para cada ponto, em cada ponto, você consegue calcular quem? A aceleração instantânea. A aceleração instantânea, ou seja, é naquele tempo
daquele tempo quando ele está tendendo a zero. A mesma coisa que ocorre nos sinais que multam, né, nos faróis que multam, os semáforos que multam, ou seja, você tem lá uma pequena distância que quando você percorre isso num determinado pequeno intervalo de tempo, ele calcula para você a velocidade com que você estava e aí você consegue ser multado. O que você vai ter que fazer nesses gráficos, né, gente? Esses gráficos você vai ter que calcular as velocidades, né? A velocidade para cada ponto, para cada trecho, né? Velocidade entre o trecho 1, né? Velocidade entre o trecho 2, 3 e 4. Então, para cada trecho, você vai encontrar a sua velocidade e vai traçar com relação aos tempos das suas medidas, ok? Não esqueçam de verificar que você vai estar sempre analisando com relação à distância percorrida, certo? Por que a distância percorrida? Porque você partiu sempre de 0, ou seja, você está indo de 0 a 1, de 0 a 2, de 0 a 3 e de 0 a 4. Não vão se confundir nesse aspecto aí da nossa análise. E uma coisa que tem que ficar muito clara é que quando você traça essa reta aqui, essa significa para nós a aceleração, ok? Essa reta significa aceleração em quem? Em metros por segundo ao quadrado. E olha que interessante, se você for fazer uma análise, toda essa área que você tem debaixo aqui a reta aceleração que você encontrou, quem que é essa nossa área aqui? Deixa eu mudar a cor aqui. Essa área toda aqui, gente, ele é o seu ΔS. Porque veja que velocidade média, ele depende de quem? Da variação do espaço que você encontrou. Tudo bem, gente? Então, são análises que você tem que fazer sempre com relação à retirada desses dados. Os dados, eles vão variar, obviamente, de grupo para grupo, tá? Por quê? Porque depende da sensibilidade de cada um. O que você pode fazer também é alterar o ângulo nesse nosso segundo experimento, para você ver a relação da inclinação da curva entre velocidade e tempo. Experimento muito legal para você realmente compreender que a inclinação da curva, ou seja, o ângulo que você tem, isso reflete diretamente com a aceleração que você está encontrando. Então, já que você vai estar no seu laboratório aí, aproveita esse tempo e faz essas experiências. Está com 10 graus? Faz depois para 20, faz depois para 30. Pelo menos, porque para 30 graus vocês vão perceber que a velocidade ela vai ser maior por conta da aceleração. Mas aí o que você faz? Em vez de você usar medidas de 10 centímetros, utiliza medidas maiores, ou seja, muda o seu S1. O seu S1, em vez de estar em 10, muda para 20, depois faz para 40. Só para você entender que a inclinação vai ser a mesma. Porque se ela é constante, se você tem uma aceleração que é constante, os trechos das acelerações, eles vão permanecer os mesmos. As acelerações nos trechos vão permanecer as mesmas, ok? Então, gente, essa aula prática é uma aula realmente de você entender o que é espaço que você está percorrendo, o tempo que você está gastando para percorrer esse espaço, ou seja, essa relação espaço-tempo te dá o quê? Velocidade. Então, veja que a aceleração, ela sai da onde? A aceleração, ela sai de uma medida da velocidade.
que por sua vez sai de uma medida do quê? De espaço. Então, veja, você vai ter esse conceito que espaço para velocidade você tem o quê? Uma derivada. Da velocidade para aceleração você tem uma outra derivada. Ou seja, a aceleração é a segunda derivada do seu espaço. Por isso que eu coloquei esse quadro, esse gráfico aqui para você entender que mesmo a aceleração sai da sua medida de espaço. Legal, né? E se você fizer o efeito contrário, ou seja, se você tiver aceleração, fizer uma integração, você encontra a velocidade, e se você fizer uma segunda integração, você vai encontrar quem? O espaço percorrido. Legal, né? Então veja que de um simples experimento, ou seja, com uma esfera e um plano, a gente consegue dar uma mapeada completa nessas leis das cinemáticas, né? A gente consegue entender todos esses tipos de movimentos retilíneos, né? Por que retilíneos e não circulares? É porque nós não tratamos de círculo. Mas isso se reflete exatamente para os movimentos circulares, só que eles vão levar o quê? Nomes diferentes. É apenas isso. Então, se você entender que uma velocidade é um determinado espaço que está sendo variado com relação a um determinado tempo, quando você for fazer o movimento circular, você vai ver que é o quê? Uma mesma medida que variou um determinado tempo. Só que a medida mudou de nome. Ok? Para você, um bom trabalho. Faça com bastante tranquilidade, faça várias vezes, tire médias, descarte. É isso aí. Então, esta aula prática que vimos aí, a gente verifica no primeiro momento, mais próximo de um movimento retilíneo uniforme, sem aceleração, e no segundo momento a gente inclina o plano e a gente observa uma significativa aceleração, né, um acréscimo significativo de aceleração, porque ali está impregnada a gravidade, agora puxando no sentido inclinado. E aí a gente comprova essa variação, essa aceleração de um objeto. Alguma colocação vocês querem fazer? Professor, eu não entendi muito bem essa última parte dele falando da aceleração. Da aceleração? Sim. Vamos voltar aqui só para a gente... Aqui. Você não entendeu como é aplicada a aceleração, é isso? Essa questão do gráfico. Tá. Vamos entender que na primeira parte aqui, deixa eu ver se eu acho a primeira imagem aqui. Cadê? Aqui. O plano tá paradinho, tá na horizontal, Cíntia. Então, se eu solto essa esfera aqui nessa posição, ela vai ficar parada, tá? Ela vai ficar parada, porque ela não tem nenhum impulso. Eu vou ter que dar um leve peteleco nela para ela sair, tá? Quando ela sai aqui, depois que eu dou esse peteleco, lembra que falou que tem uma aceleração e tal? Por quê? Ela tá parada. Então, para ela sair, né? Ela não sai abruptamente. Senão ela não ia rolar, ela ia sair deslizando. Então, do peteleco, ela vai sair rolando. Então, esse início dessa rolagem, ela está acelerando, ela está começando a pegar o movimento. Quando ela pega o movimento, aí a gente tem que vislumbrar teoricamente, ela vai andar, ela vai discorrer aqui sem aumentar a velocidade, porque não tem nenhuma força atuando nela mais, tá? Quando a gente chega num plano inclinado, desse formato, o que acontece? Eu já solto a esfera já vai descer.
por que que ela já vai descer? Porque eu tenho a gravidade que está puxando aqui nesse sentido, né? Só que essa gravidade puxa aqui e o plano é escorrido para cá. Então, essa gravidade vai dar uma resultante na mesma inclinação desse plano. Então, a gravidade aqui, ela vai puxar aqui para baixo e vai sobrar uma perninha da gravidade, vamos dizer assim, que vai puxar essa esfera para cá, ó. E essa perninha da gravidade, essa aceleração da gravidade que puxa essa esfera para cá, ela não puxa igual o peteleco que eu dou lá. Eu vou dar o peteleco e pronto, parei. Aqui não. Aqui a gravidade puxa e segura ela, vai puxando ela toda a vida, essa esfera. Não sei se você está imaginando, eu tô vendo um monte de imagenzinha na minha cabeça aqui. Parecendo desenho animado aqui na minha cabeça já, imaginando isso que eu tô falando. Mas é mais ou menos assim. Então essa força, essa gravidade, ela tá puxando essa esfera continuamente. É esta aceleração que faz isso. Essa que é a aceleração que ele está falando. Então quando a gente joga no primeiro gráfico, deixa eu ver se eu acho o gráfico aqui, eu não podia ter aqui. Primeiro gráfico aqui, ó. Se a gente observar, ele é bem suave. Por que que ele tem ainda essa curva? Porque a gente tem erros de coleta de dados, a gente tem a questão da força que a gente aplica na esfera ali, ela pode perdurar um pouco mais do que o que a gente deseja. Então a gente tem uma pequena aceleração. Por isso ela faz essa curvinha. Se a gente não tivesse nenhuma aceleração, 0, 0, 0 de aceleração, isso aqui seria uma reta. Tá? Agora a gente volta, vamos lá no outro gráfico. Aqui ele pôs o gráfico... Aqui o que acontece? Ele pegou os gráficos aqui, só que ele colocou a velocidade pelo tempo. Quando a gente coloca velocidade pelo tempo, a velocidade pelo tempo, ela vai se assemelhar à do espaço pelo tempo no retilíneo. Isso. Vendo aqui? A aceleração já não aparece novamente na velocidade pelo tempo. Eu dei uma... Certo? Então, aí a velocidade vai se assemelhar a essa do espaço do uniforme. Não sei se ajudei um pouco. Se não ajudei, pode questionar novamente aí o que não ficou claro, Cíntia. Eu entendi. Se a gente tem só reforçando aqui, quando a gente tem um plano reto aqui, que a gente não tem aceleração, vamos dizer que essa bolinha vai sair aqui dessa primeira marcação que ele colocou. Vamos pôr uma velocidade aí, vamos colocar que ela está andando a 1 metro por segundo, tá? E vamos falar que cada fitinha dessa é 1 metro. Se a gente pegar, então, dentro de 1 metro, essa bolinha, essa esfera vai andar, dentro de um segundo, ela vai andar 1 metro. Ela não alterou a velocidade, porque ela não tem aceleração. Recapitulando, temos aqui a distância de 1 metro entre as fitinhas, e a velocidade da esfera é uniforme e 1 metro por segundo. Então, para ela sair dessa fitinha
até chegar nessa outra fitinha, ela vai demorar 1 segundo. Dessa fitinha até essa outra fitinha, ela vai demorar mais 1 segundo. Ou seja, ela sempre vai estar andando 1 metro por segundo. Quando a gente chega nessa inclinação, as mesmas distâncias, 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Só que ela sai com essa velocidade de 1 metro por segundo, só que ela tem uma aceleração, igual o carro. O carro está saindo, quase está parado, e aí você acelera, a velocidade dele sai lá de 0, vai para 10 metros por quilômetro por hora, 20 quilômetros, 50 quilômetros, e assim vai aumentando. Então ela está aqui a 1 metro por segundo. Fazer uma analogia direta, depois de 1 segundo, ela andou então 1 metro, mas aí a velocidade dela dobrou, foi para 2 metros. Então ela vai andar em 1 segundo, ela vai andar agora 2 metros. E aí dobrou de novo, agora é 4 metros por segundo. Então agora na próxima pernada, em próximo segundo, ela vai andar 4 metros. Então o espaço vai fazer uma exponencial, uma parábola exponencial, não é uma parábola, é um gráfico exponencial. Ela vai crescendo exponencialmente por conta da aceleração, que é exponencial no caso. Certo? Certo. Tudo ok, Vitor? Aham. Então, pessoal, isso é a nossa prática que nos aguarda, tá? Vocês vão colocar essa esferinha lá num plano inclinado igual a esse, vão cronometrar e vamos fazer esses gráficos e vamos verificar se o professor falou aí a verdade ou não. Se ele estava nos engambelando ou não. E aí a gente vai verificar isso lá no laboratório, ver as curvas, comparar as curvas, ver se isso que eu falei vai acontecer mesmo, se a gente vai conseguir uma curva exponencial quando tiver essa aceleração. Se a gente inclinar mais ali, essa curva vai ficar maior ou menor do espaço. A velocidade no fim vai aumentar ou não vai, mais ainda. Então, todos esses detalhes a gente pode comprovar lá com esse plano inclinado. Então, a gente pode pegar até 2, 3 planos inclinados lá, só para a gente verificar. A gente coloca os 3 planos inclinados em diferentes angulações, por exemplo. Vamos pôr o primeiro plano em 10 graus, o segundo em 30 e o terceiro em 60 graus. E a gente solta as esferas no mesmo instante. E aí a gente faz o cronometra lá, né? Verifica o tempo que ela vai gastar para descer toda essa rampa do plano de inclinação. E a gente vê qual que vai descer mais rápido, qual a proporção, qual a variação de velocidade entre elas. A gente pode fazer isso e verificar se corrobora, né, com o que estamos falando aqui agora na teoria. Certo? Pessoal, então é isso por hoje. Na semana que vem, como eu falei, se vocês quiserem participar da palestra, estão disponíveis, estão liberados para tal. Depois podem me cobrar o link da palestra lá para vocês se cadastrarem e vão participando da palestra, vocês recebem o certificado também depois. Se não, estarei aqui para a gente fazer exercícios juntos das disciplinas. Mas para Certo? entrar na palestra tem que te pedir pelo e-mail? Me manda no e-mail. Você mandou no e-mail do Anhanguera, não é, Cíntia? Você viu aí se a minha lista chegou? Então, você mandou em qual e-mail? No e-mail do Anhanguera? Foi.
Então, me manda, quando você tiver dúvida novamente de exercício, pode me mandar no e-mail a Anguera, se ficar mais fácil, tá? Tá bom. Que aí eu vejo com mais frequência. Tá bom. E minha lista Não, chegou aí? vou dar uma olhadinha aqui agora. Pera aí. Tá bom. Deixa eu só parar a gravação aqui primeiro, Cíntia, porque aí a gente não precisa gravar mais da agora pra frente. A gravação.